Os projetos de lei que circulam na Câmara Municipal de Salvador influenciam diretamente a vida de milhões de soteropolitanos. Debater com autores e opositores cada um desses projetos é o papel desse programa. Fique com a gente no Questão de Ordem. Olá, tudo bem? Está no ar mais uma Questão de Ordem aqui nos estúdios da TV Câmara de Salvador. Pois é, e hoje com uma figura muito conhecida de todo mundo, Salvador, Bahia, Brasil. Ela é carioca, mas quase ninguém sabe. É verdade, todo mundo acha que ela é de Salvador, que ela é baiana. Ela e o esposo adotaram a cidade e a cidade recebeu eles com muito amor. Estou falando da deputada federal Rogéria Santos, ela que foi vereadora em Salvador, secretária também, e está com a gente aqui, vai conversar um pouquinho no estúdio, vai falar um pouco da sua trajetória, sua caminhada política. E mais, a gente foi para a rua com a repórter Helena Raquel e perguntamos se as pessoas sabem o que faz um deputado federal. Você sabe? Pois é, tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Questão de Ordem. Tudo bom, deputada? Tudo ótimo, meu querido. É um prazer enorme estar aqui com você, com todo esse povo querido, essa equipe maravilhosa da TV Câmara e o povo soteropolitano. E onde chega a TV Câmara, a Bahia, que é a minha casa, bem dito por você, apesar de não ser baiana de nascimento, de naturalidade, eu sou baiana porque eu tenho o título de cidadã baiana. Então, assim, sou baiana com muito orgulho, represento hoje esse estado que, para mim, é um estado lindo, que a sua maior riqueza, a maior riqueza da Bahia é o seu povo. E tive essa experiência gratificante de estar vereadora da cidade de Salvador, de estar secretária da cidade de Salvador. Então, toda essa bagagem que o povo soteropolitano me permitiu ter na vida pública, hoje tem me impulsionado bastante no mandato de deputada federal. Pois é, você que está em casa aí vai acompanhar um programa incrível, por quê? Porque a gente sempre gosta de abrir a Casa Legislativa para mostrar para a cidade, para o estado, para o Brasil, como é que as coisas funcionam. Sim. Tem muita gente que não sabe. O pessoal fala assim, você devia fazer direito, tirar a OAB e virar advogado de político. Não, não é isso não, porque a gente trabalhando aqui, a gente sabe a verdade dos fatos. Nós temos um portal aqui na Câmara, queria que você anotasse aí, e depois acessasse, o cms.ba.gov.br, que fala sobre a trajetória, a vida dos vereadores, os gabinetes, as sessões, os projetos de lei, para que as pessoas conheçam melhor os políticos. Porque falar mal de político e falar mal de qualquer coisa é fácil, mas viver, conviver e conhecer é complicado, né, deputada? É, sem dúvida. Infelizmente, hoje, o nosso Brasil, o nosso país, ele é um país construído em cima de narrativas. Então, se fala muito, mas as pessoas procuram, não verificam, na mesma intensidade das falácias, elas não verificam se tudo aquilo de fato procede, se é verdadeiro, se tem um fundamento, principalmente em relação à política propriamente dita, ou à vida do político, à atuação do parlamentar. Isso é ruim, porque nem todos os que estão ali, nós somos hoje, na Câmara de Deputados, nós somos 513 deputados federais, cada um com a sua forma de atuação, representando o seu estado, o nicho da sua atuação, e que estão ali com intensidade fazendo o seu trabalho. E por muitas vezes as pessoas desconhecem a limitação do parlamento, seja enquanto deputado federal, enquanto deputado estadual, enquanto vereador da cidade. O público desconhece a limitação da atuação daquele parlamentar e começa a cobrar até aquilo que não cabe ao parlamentar. E aí complica muito, porque as narrativas, elas vão surgindo e tem essa confusão na cabeça do povo e as pessoas esquecem e, por desconhecimento, não sabem qual é a verdadeira atuação, o que o deputado deveria estar fazendo, o estadual, o federal, o vereador, o que cabe a cada um deles. E aí o público fica no meio desse choque de narrativas e acaba havendo uma confusão muito grande e, por vezes, inclusive narrativas que param até o país. Interessante que a senhora já é uma política experiente.
Mas quando o vereador chega aqui na Câmara, a gente sempre traz ele para as redes sociais, né? Para a TV, para a rádio da Câmara. E uma das perguntas que a gente faz é o seguinte: você já entendeu um pouco qual é o poder da sua caneta? O quanto pode uma caneta de vereador? A maioria deles, novos vereadores, se decepcionam, porque achavam que podiam muito mais, até pelo que o povo acha que o político pode, né? Então tem essa decepção às vezes, né, deputada? Na verdade, eu diria, sem dúvida nenhuma, o parlamento, ele não dá o poder de caneta a nenhum parlamentar em nenhuma esfera. O vereador, ele não tem o poder de caneta, o deputado estadual não tem, o deputado federal também não tem. É muito bom que as pessoas entendam que o poder de caneta na esfera municipal cabe ao prefeito. As decisões, as autorizações, as obras, o vereador, ele vai interceder. O vereador, na verdade, o parlamentar, ele é um grande intercessor da população. Então, ele é que vai chegar ao executivo, que é onde fica o prefeito, e vai fazer as solicitações daquela comunidade que ele representa. A mesma condição, na mesma condição está o deputado estadual e o deputado federal. Sem dúvida, é lógico que a gente vai intensificando o raio de atuação. O vereador está atuando no município que o elegeu, o estadual no estado. Os federais, além de ter uma preocupação no cômputo geral do seu estado, ele tem a grande responsabilidade com o país na integralidade. Então, mas não significa dizer que é ele que decide o que o executivo vai fazer ou não. Ele legisla. E isso é importante que as pessoas entendam, porque aí ela vai saber canalizar a cobrança da forma correta. Uma das coisas que eu falei com o pessoal aqui acho que eu falei até com o seu, não sei se falei com o seu assessor, Luiz Augusto, é que durante seu mandato aqui na Câmara, a senhora sempre estava fazendo reuniões populares. Uma das vereadoras que mais ocupavam aqui os espaços da Câmara, especialmente Centro de Cultura, Auditório Bahia Center, era a senhora, né? Trazendo o povo para cá, as associações das pessoas, para que o povo participe do mandato. O quanto isso é importante, o povo participar do mandato daquele que ele ajuda a eleger? Olha, isso é tão interessante. Eu tive uma experiência aqui na porta da Câmara Municipal enquanto vereadora. Eu lembro que um dia a sessão terminou e quando eu desci as escadas, eu encontrei uma senhora. E ela olhava assim para a escadaria, né? Com aquele olhar longe. Aí eu, boa tarde, tudo bem e tal. Aí ela veio, tudo. A senhora é quem? Aí eu falei assim, eu sou uma vereadora da cidade. Ah, mas a senhora trabalha aqui? Eu falei, sim, a senhora não conhece esse espaço? Aqui é a Câmara de Vereadores, onde os vereadores se reúnem para a sessão, explicando para ela, não, eu não posso entrar aí. Então, o que acontece? Há uma distância muito grande do nosso povo, do povo que nós, parlamentares, representamos, até onde nós estamos, inclusive no âmbito de espaço físico. As pessoas não têm a noção de que a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Deputados é um espaço que também ela pode ter o acesso. Claro que sempre respeitando as devidas normas de segurança que o ambiente assim requer, mas essas casas são as casas do povo. Eu dizia outro dia para as pessoas não acreditam, por exemplo, as pessoas não sabem o que significa a disposição daqueles pratos que tem em Brasília. Né? A gente chama prato que é para popularizar bastante. As cúpulas, tem nomes até mais técnicos. A Câmara ela tem um prato desta forma, para cima, aberto. O Senado ele tem o pratinho dele para baixo, fechado.
Já reparou? Um é assim e o outro é assim. Isso tem um simbolismo imenso e que as pessoas não sabem. O prato para cima significa dizer que ali estão os representantes da nação que dão voz e vez ao povo. Então, a voz, ela tem que ecoar. Então, ela é aberta. É a casa do povo. O prato para baixo do Senado Federal, um dos simbolismos grandes que ele tem é de que o Senado, ele é um ambiente restrito onde, inclusive, o perfil de senador é diferenciado. Precisa que o senador seja uma pessoa experiente, porque as decisões que ele toma ali vêm daqui, da vontade popular, para que ele então regule, dê a forma, ou seja, ele dá a vestimenta para essa solicitação do povo, que foi o quê? É o projeto de lei, que a Câmara de Deputados votou, que tem uma roupagem, aí vem para o Senado. Então, a maturidade desses que compõem o Senado é exatamente para quê? Para sentar ali e moldar esse projeto de forma equilibrada, coerente, com bom senso, legal. Então, por isso é a cúpula fechada, é para dentro. As pessoas, se as pessoas conhecessem isso, elas já iam entender um pouquinho da função dos deputados, dos senadores, e elas iam ter mais aquele sentimento de pertencimento. Há bem pouco tempo a gente presidiu a nossa primeira sessão na Câmara de Deputados. E assim, foi muito interessante porque a sessão solene ou a sessão especial, elas são abertas à participação do público. Assim como aqui. Aqui também, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas que adentraram naquele dia, naquela sessão, nossa, nunca haviam pisado naquele espaço, apesar de serem moradores de Brasília. Então, tinham pessoas assim que entravam, ficavam assim, ó, naquele espaço, encantados de ver. Então, a gente precisa um pouco diminuir, sabe, essa distância e instruir o nosso povo, ensinar o nosso povo que isso é um direito que cabe a eles. Eles podem e devem participar. O seu deputado, o seu senador, ele não pode ser eleito e você esquecer dele lá. Eu sempre falo isso com o meu eleitorado. Vocês me trouxeram até Brasília, vocês não podem me deixar abandonada aqui sozinha, porque eu estou aqui por vocês, então eu preciso estar aqui com vocês. E isso é muito legal, quando a gente consegue fazer essa relação entre o parlamentar e o povo, o mandato, ele se fortalece, ele cresce, você consegue alcançar as pessoas da forma como a lei assim preconiza e como deve ser a atuação parlamentar. Excelente. Eu queria falar um pouco da sua vida pessoal. Sim. Me permite? Por favor. Você não consegue ver daí, né? Mas está aqui nos bastidores o esposo da deputada, o Bispo Simplício, que, assim, a família de um parlamentar, ela é fundamental para que o mandato vá bem. Ninguém é bem se não estiver bem com a família, né? E eu queria saber como é que foi chegar na política, lá atrás como vereadora. Que a gente costuma dizer assim, eles estão vereadores aqui, mas cada um tem sua vida, tem sua profissão, tem sua família. Como é que foi que chegou? Pô, agora eu vou me candidatar a vereadora. É interessante a gente dizer, né, que no meu caso especificamente, eu vim para a Bahia oriunda da África. Nós fazíamos lá, eu e meu esposo, obra humanitária e missionária no continente africano. Nós vivemos lá por 14 anos e a gente regressou para o Brasil, não para o Rio, viemos direto para a Bahia. Então, basicamente hoje, eu estou há quase 30 anos fora do Rio de Janeiro.
Mas vai lá de vez em quando? Vou só de vez em quando dá para ver a família. Mas eu confesso que, devido ao tempo, às vezes eu prefiro trazê-los até mim do que eu conseguir chegar lá, porque não dá tempo, é muito corrido. Eu prefiro fazer assim. E quando a gente chega aqui na Bahia, em especial Salvador, a gente começou a ver a grande semelhança. Não só cultural, mas a semelhança inclusive nas mazelas sociais, nas demandas, o quanto o povo tinha necessidades. Fazendo um paradoxo, África ou Rio? África Salvador. E Salvador. Não só uma semelhança cultural, nem tampouco uma semelhança étnica, mas uma semelhança de sofrimento, de dor, de demanda, a demanda social, da carência das comunidades, e isso começou a me incomodar muito. E aí a gente começou a fazer um trabalho social com mulheres para auxiliar a população dentro das comunidades, nos centros de acolhimento de crianças, de idosos, e a gente começou a ir para esses espaços, aliado também ao trabalho missionário que sempre realizei dentro da igreja em que eu congrego, e a gente começou a fazer esse trabalho, e isso eu comecei a sair do campo só do missionário e a estar no campo da comunidade, a estar no campo comunitário, e comecei a conhecer a cidade, conhecer o povo e atuar ali com projetos sociais. E aí a gente até então idealizou um projeto intitulado, era o Projeto Mulheres em Ação, porque a gente reuniu um grupo de aproximadamente 80 mulheres e a gente começou a fazer esse trabalho. Onde a gente via que tinha carência, a gente estava lá, atuando. Eram profissionais de diversas áreas, profissionais liberais, médicas, advogadas, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas, voluntárias, donas de casa, todo mundo que queria ajudar o próximo, a gente se juntou e começou a fazer esse trabalho. Então, esse trabalho me impulsionou, juntamente com a questão missionária, o ministério, a política. Quando veio o convite do partido para que a gente concorresse como vereadora, a gente foi, abraçou, e as duas vertentes disseram: vão, que a gente é com você. Então a gente foi quebrando um pouquinho de pedras não tão grandes como as que eu quebrei agora para deputada, mas pedras. E a gente chegou com 12.303 votos. À altura, em 2016, nós fomos a 11ª mais votada da cidade. Eu, que era uma pessoa desconhecida politicamente, porque não tenho ninguém na minha família político, vim trazendo de fato essa representação do povo. E hoje estou aqui, minha família, meu marido sempre me apoiando. É complicado você conciliar a vida pública com família, eu sempre dizia isso para ele. A senhora sempre deixou claro para a gente aqui, engraçado em outras entrevistas, e até um pouco na rede social, eu estava conversando com o Bispo Simplício, perguntando se ele ainda gosta de cozinhar. Porque eu vi alguma coisa, uma brincadeira deles foi na cozinha, mexendo em alguma coisa. Aí ela falou que ele gosta de comer, mas que ele também lava os pratos. Olha aí, ó, o exemplo aí, o exemplo parte de casa, né? Mas assim, como é? A senhora sempre deixou claro, nas suas preleções daqui, até para mulheres, que a mulher tem que ser dona de casa, a mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher tem que cuidar do marido. Como é cuidar de tudo isso e ainda chegar à vida pública? Na verdade, o que eu entendo, né? Eu só estou onde eu estou hoje, uma deputada federal eleita com 82.012 votos, exatamente pela mulher que eu sou dentro da minha casa. Porque é muito complicado. E hoje é uma visão atual que passa da mulher, que a mulher ela não precisa de família, ela não tem que ter família, ela tem que ser empoderada, ela tem que ser a profissional, mas ela não tem que aqui cozinhar para a família. Eu não concordo muito com esse pensamento. Hoje
eu sou o que sou profissionalmente, eu estou onde eu estou, eu devo ao meu Deus e à minha família. A minha família é o meu alicerce, o meu casamento é o meu alicerce para eu estar aqui. Hoje eu tenho 31 anos de casada. Quem me conhece melhor do que o meu próprio marido para estar do meu lado, me motivando, me incentivando, me impulsionando, porque isso não impede uma mulher de ser empoderada. Ela tem uma família. O que vai me impedir de ser empoderada, de estar? Porque eu entendo, o empoderamento é estar em um espaço de poder. Massa, por que para que eu esteja em um espaço de poder eu tenho que negligenciar a minha família? O que eu chegar num sábado que eu amo, fazer uma feijoada carioca daquela assim, com aquela farofa de bacon maravilhosa, com aquela couve refogada, o povo já está aqui, todo mundo querendo comer feijoada, e de eu chegar ali, eu estar à frente, de eu fazer um prato desse, de eu reunir a família, reunir os amigos e lavar a louça, cuidar. E o que impede o meu marido, por exemplo, de ser homem, de ser marido, se ele me auxiliar lavando uma louça, isso significa dizer que eu vou humilhá-lo? Ou ele vai ser menor, ou eu vou ser maior? Não, gente. Então, assim, a minha família, como eu falei, a minha fé, ela me impulsiona, porque a minha fé me dá coragem, sabe? Eu olho os desafios e falo, meu Deus, sozinho eu não consigo. Se o Senhor for comigo, dá certo. Então Deus vai e fala, vá, eu sou contigo. Então nada me para diante da minha fé. Agora, a minha família é que me dá esse sustentáculo, sabe? Me dá esse pé no chão que está ali, cuidando de mim, me ajudando, pensando comigo, para que a gente chegue lá. Então, eu acho que a mulher, ela pode muito. O que a mulher não precisa é deixar uma coisa em detrimento de outra. Então, eu não preciso deixar de ser uma mulher que ama cuidar da minha casa, que ama cozinhar, que ama cuidar da minha família, para estar no espaço de poder. A gente consegue fazer as duas coisas e mais. Com excelência, a gente consegue fazer. Só faltando dizer assim, e tudo isso em cima do salto. Olha, hoje eu tô menos salto, hoje eu tô me poupando mais aqui, porque quando a gente chega lá, como eu estou chegando aos 57, no próximo mês eu preciso preservar as pernas. Pois é, interessante, a senhora falou de feijoada e o pessoal aqui no estúdio, a gente está aqui com o Gilberto Giba, Léo Souza, grande Léo Souza e Jansen. E Jansen diz que é cozinheiro, ele manda foto, fala que fez tal... Não chega nada aqui, chega, Giba? O negócio é a degustação, não chega nada pra gente. Jansen, vou falar a mesma coisa com a senhora falou de feijoada, o Bispo Simplício tá ali e tal, não chegou nada aqui no estúdio pra gente, viu? Eu só acredito ver. Mas eu tenho uns degustadores aqui da minha feijoada que podem comprovar. Eu já vi cabeças balançando ali. Que maravilha. Interessante, a senhora fala muito de Deus, de fé, de comunidade, de trabalhos, né, missionários. Só não fala de religião. Eu acho que tem alguma coisa aí, né? A importância, né? Enfim, como é lidar com Deus, fé e política ao mesmo tempo? E claro, e o assunto religião, isso te incomoda? Olha, eu vou dizer para você, religião não me incomoda, até porque eu não sou religiosa. Então eu tenho isso muito, muito definido na minha cabeça e, infelizmente, essa, inclusive, é uma das narrativas que distanciam muito as pessoas de Deus. As pessoas, por vezes, por cultura, por força de expressão, por aquilo que é passado para ela, por aquilo que ela aprendeu até na escola, ela se define, olha, a minha religião é tal. E ao passo que, quando eu falo de fé, eu não falo de religião. Eu falo da certeza e da convicção de que há dentro de mim um Deus que governa a minha vida e que me impulsiona e que cuida de mim, cuida de tudo aquilo que eu estou fazendo, porque Ele está à frente daquilo que eu realizo. Então,
essa balança, né? Religião e fé, infelizmente, é uma das confusões que surgem na vida das pessoas, que distanciam as pessoas de Deus, distanciam as pessoas de fato e de verdade, da essência do que é ser conduzido por Deus, e que trazem por vezes dogmas, sofismas, preconceitos, intolerância que não deveriam acontecer. Porque quando você é uma pessoa que tem a consciência de que Deus governa você, você não vai ser intolerante com outra pessoa que não tenha. Pelo contrário, você vai amar a todos indistintamente. Agora, quando você traz a religião, você cria ali uma ruptura. Se não é da minha religião, não serve para mim. E não é isso que a Bíblia ensina. Então, o que conduz a minha vida é minha fé, que eu vivo através daquilo que eu aprendo na Bíblia, que para mim são as palavras de Deus. Pois, eu tenho outra pergunta para fazer ainda nessa linha, mas eu vou pedir um rápido intervalo. É rapidinho, né? Tem alguém que falava assim, é vapt-vupt. Mas assim, não muda o canal, não muda a sintonia, nem da TV, nem da rádio, porque a gente volta já já. Tem muito mais coisa para conversar com a nossa deputada Rogéria Santos e mais. No próximo bloco a gente vai assistir o Fala Povo, a gente vai ver o que a Helena conseguiu na rua. De repente são as mesmas dúvidas que você também tem. É rapidinho, a gente vai ali e volta. Estamos de volta com essa questão de ordem leve, maravilhoso, com uma deputada que já foi vereadora, né? O pessoal falou, você fica exaltando a Câmara, porque eu gosto da Câmara, eu tenho orgulho de dizer que o ex-governador do estado da Bahia também já foi vereador, o vice-governador do estado da Bahia foi vereador, né? É bom a gente entender por quê. Porque olha o que eu digo, eu quero ver se eu vou encontrar aqui apoio de uma política, de uma deputada que conhece muito mais do que eu. O vereador é o político mais perto do povo. Ele mora no bairro, é na porta dele que você bate, é carona. Quantas vezes eu já tive seladeira para pegar o carro, o vereador oferece carona. Enfim, quando a deputada, a pessoa chega em Brasília com o know-how de vereadora, é outra coisa, deputada? Eu creio que sim, até porque você já tem uma experiência com o parlamento, com a atuação legislativa, e isso te tranquiliza, né? Porque o processo legislativo, propriamente dito, ele tem as diferenças em relação às esferas, porém, ele tem uma única essência. E aí, quando você tem a experiência já do legislativo no município, você consegue absorver mais rápido, né? Tudo aquilo que você precisa aprender em Brasília. E, de fato, o vereador é aquele que está sempre muito perto do povo e, no meu caso, pessoalmente, isso para mim hoje como deputada, isso é muito positivo, porque a gente já vem daquela forma, né, a minha relação com o povo, com a população, de estar muito perto, de sempre dialogando, sempre conversando, sempre ouvindo. Então, são características inerentes do vereador, e que hoje eu não consigo dissociar isso da questão de estar deputada federal. Então, eu gosto desse perfil e, sim, eu me encaixei muito bem na questão da vereança exatamente por estar próximo das pessoas, porque eu amo estar próximo do povo, eu amo estar junto com o povo e eu tenho trazido essa pegada também para a Câmara de Deputados. Pois é. Ela é Rogéria Santos, a nossa deputada federal pelo PR, pelo Republicanos, não é isso? Isso. E ela está com a gente. No primeiro bloco a gente falou sobre muitos assuntos, família, igreja, a diferença de igreja de religião, de fé e de Deus. Você perdeu? Vai reprisar, você vai assistir novamente, imperdível. Falamos até de feijoada. Ela fez uma propaganda de que a melhor feijoada da Bahia é a dela, porque é feijoada carioca A sua feijoada é carioca mesmo, né? Porque a da minha casa é carioca baiana, da sua casa, né? A senhora é carioca, o marido é carioca, a feijoada lá é carioca mesmo, né? Sem dúvida, a tradicional feijoada com feijão preto, com bastante carne, bastante bacon, bastante calabresa, ai.
A gente não pode esquecer. Do couve, tá aqui, ó, a couve diferente, porque na feijoada carioca a couve ela é refogada no alho, então ela não é a salada, né, que a gente está habituado a comer na Bahia, ela é refogada. Então, aquela farofinha de bacon, e lá vamos nós de novo na feijoada. E eu já estou aqui doida para comer a minha própria feijoada. Sabe o que eu faço? Eu sou a que menos como lá em casa, porque eu sou comedida na comelança. Pois é, ela, ó, eu prometo, por ela e pelo Bispo Simplício, que eles vão colocar nas redes sociais do casal todos os ingredientes, o passo a passo, a receita da feijoada da deputada e do Bispo Simplício. Jesus, pode ser? Vou ter que fazer uma, né? Vai ter que fazer mostrando para todo mundo. Vou fazer. Ó, profissional de rede social, você já tem aqui que pode filmar tudo isso aí para a senhora. Sem dúvida. Seguinte, ó, a gente vai para a rua, a gente sempre vai para a rua, a rua do centro da cidade, a gente está aqui no centro, é maravilhoso. Tomara que o centro volte a ser aquilo que ele já foi, porque infelizmente nós estamos lutando com um problema de insegurança. Nós sabemos que é uma questão nacional, uma questão estadual, mas enfim, a gente fala da nossa casa, a senhora sabe como é que está o Pelourinho, o Centro Histórico, mas ainda assim a resistente equipe da TV Câmara foi para o centro com a Helena Raquel e perguntou à população: você sabe o que é que faz uma deputada federal? E alguns deles conheciam Rogéria, mas será que eles sabiam o que é que faz uma deputada? Vamos assistir, vamos nessa? Bora. Cuidar, fiscalizar leis, os riscos, né, que a população se encontra, coisas que ela desenvolver projetos que ela possa, né, auxiliar a população, né? Melhorar a rua, melhorar a estrutura, né, de Salvador, de qualquer outro lugar. Por exemplo, o deputado deveria cuidar do seu estado, procurar saber o que precisa, que tem muita coisa a fazer. Deveria e deve fazer pelo povo, né? Melhorias para o povo de um modo geral. Transporte, alimentação, saúde, é o que nós precisamos. Mas eu acho que já deviam fazer mais um pouco. Mais um pouco ou muito mais. Porque prometem, por que não fazem? Estão aí para satisfazer, né, e dar uma melhor condições, né, dentro da possibilidade a todo o povo, né, toda a população. Não é fazer milagre, não, que a pessoa não vai fazer milagre nem resolver o problema. O problema é crônicos de em um mês, 2, nem 3, até em um ano não vai resolver, mas pelo menos tentar. Lembrar o seguinte, que nós temos o Centro de Cultura da Câmara, é onde fica o estúdio da TV Câmara, é onde fica o estúdio da Rádio Câmara, é onde fica a sala do operacional da TV Câmara, a redação da TV Câmara. É um espaço 100% público, é do povo. No auditório do Centro de Cultura, a deputada Rogéria, quando era vereadora, fez muitos eventos aqui, trazendo a população para aqui para dentro. E mais, o nome do nosso Centro de Cultura é fantástico. Centro de Cultura, vereador Manuel Quirino, que é o primeiro vereador negro da cidade de Salvador. E olha aí, a cidade que tem mais pessoas negras fora do continente africano, que ela já morou na África por 14 anos, é isso? Isso. Por 14 anos, sabe? Então você que está em casa aí, faça como a Helena Raquel, que, né, conseguiu pescar no aquário, e venha conhecer o nosso Centro de Cultura aqui da Câmara de Salvador. Viu as respostas, deputada? Vi, sem dúvida. E aí a gente entra na confusão, como a gente falou. A gente viu, a maioria das pessoas linka a atuação do deputado à questão de infraestrutura, a questão do fazer na questão de obras públicas. Se eu não estou em erro, apenas uma pessoa chegou a usar a palavra legislação. E alguém usou também fiscalização. E fiscalização, que se eu não estou em erro, foi a mesma pessoa, inclusive. Então, o que acontece? As pessoas se confundem muito. Como é que o deputado, ele atua em relação à infraestrutura e obras? Ele atua exatamente na destinação de emendas parlamentares para que o executivo, leia-se, o prefeito daquela cidade ou o governador, possam então operacionalizar aquelas emendas. O que são emendas? Emendas são recursos federais que são destinados, no caso do deputado federal, ele tem as emendas impositivas. E essas emendas impositivas, por que são impositivas? Porque tem uma previsão legal
É uma previsão constitucionalmente falando, e ele recebe essas emendas, que ele não recebe em dinheiro, que é uma outra coisa que eu acho surreal no Brasil. As pessoas, elas chegam a falar isso, às vezes na rede social. Ah, a conta bancária do deputado está cheia de dinheiro porque as emendas dele estão lá. Isso é um processo que ele acontece administrativamente falando. A gente indica, vamos dar um exemplo. Eu sei que Salvador tem uma demanda reprimida, por exemplo, da construção de um campo de futebol. Vamos colocar que esse orçamento custe aí 1,5 milhão para fazer isso. Quando a gente vai por sistema, você indica 1,5 milhão para a infraestrutura de esportes da cidade de Salvador. A cidade de Salvador, essa indicação vai direto ao Ministério competente via sistema, e esse sistema se comunica com o sistema da cidade de Salvador, e aí começa a tramitação administrativa para que então esse recurso chegue à cidade de Salvador para a realização da obra, que também Salvador não pega esse dinheiro e vai lá e paga para fazer. Existe toda uma tramitação, existe o processo licitatório dessa obra, então tudo isso é feito, e é por isso que por vezes as obras demoram bastante, ainda que elas possuam destinação de recurso, no caso, destinação de emendas, elas por vezes demoram até finalizar todo esse processo, licitar e começar a obra. Você coloca aí alguns meses para que isso venha acontecer. Então, as pessoas, elas se confundem muito. Dentro de infraestrutura, essa é a atuação do deputado. Isso vai demandar dele estar antenado nos municípios em que ele atua, para que ele conheça as demandas, sim. Ele vai conhecer as demandas de obra, ele tem que operacionalizar junto com o executivo daquela cidade, junto ao prefeito, junto a algum vereador, aos vereadores, para que ele possa, então, atuar ali. Ele não tem o dinheiro na mão dele, tudo isso é feito via indicações de emenda. Porém, não é a atividade principal do parlamentar, do deputado federal. A atividade principal do deputado federal, lembra quando lá no início, no primeiro bloco, a gente falou da cúpula voltada para cima? A voz do povo. A voz do povo. Ele é aquele que está ali para trazer o eco da voz do povo para aquela casa e ali construir projetos de lei que venham construir. Ele vai fazer projetos de lei, ele vai indicar o executivo, projetos, programas, ele vai relatar outros projetos ou inclusive projetos que venham do executivo, trazendo alguma visão, alguma implementação de alguma mudança de legislação ou de programa que o governo federal, que o executivo federal queira implementar no país. Então ele está ali dentro com a principal função, que é legislar. Então a gente não pode esquecer disso. A principal função de um deputado federal é legislar, aliada a fiscalizar. Ele fiscaliza o ente público federal, ele fiscaliza o ente público do estado e dos municípios. Então ele tem essa função também inerente, que é fiscalizar, é saber se o presidente da República está operacionalizando e atuando de forma competente, assim como os governadores, assim como também os prefeitos. Poxa, é bom saber, é bom alguém que está no parlamento e que abre as portas do parlamento para que a gente possa entender melhor. Até porque, deputada, a senhora há de convir comigo que para o povo que está assistindo o programa agora, que está ouvindo pela Rádio Câmara também, é difícil entender dessa forma. É muito difícil, né? É complicado. É muito complicado, deputada. É porque, na verdade, a gente, até no direito, a gente costuma dizer isso. O povo, ele tem os costumes. Costumeiramente, isso
foi assim que foi passado, é assim que foi entendido, é um entendimento que vai passando dentro das comunidades, vai passando de pai para filho, é esse entendimento que eles têm. E até por estarem muito próximos aos vereadores e ver o vereador ele não faz a obra, é o mesmo processo, o vereador tem a emenda, que não vem para conta dele, é um processo administrativo, ele vai lá e fala para o prefeito, prefeito, eu preciso fazer essa escada aqui, prefeito aciona a secretaria competente, que vai fazer orçamento, vai licitar, para autorizar. Então, assim, talvez por essa proximidade o povo entenda que é o vereador que vai lá e faz. Não, não é o vereador que vai lá e faz. Não, até porque, o processo assim, é o mesmo. Deixa eu interromper. A gente vê a inauguração da praça sei lá, não vou dizer o nome para não dizer que está fazendo propaganda do vereador. Tal lugar. É normal, natural, a gente vê a faixa com a foto, às vezes, do líder comunitário e do vereador agradecendo por aquela obra. Isso às vezes mexe com a cabeça de quem está assistindo o programa. Porque assim, o povo, nós somos visuais, nós somos aquilo que vemos. Quando a pessoa vê aquela foto, ela imagina que foi ele de fato que fez. Ele não fez, quem fez foi o prefeito, ele solicitou. É importante a gente entender isso, que ainda que seja por via de emenda, ele destinou aquela emenda para que... Porque aí é por isso que é o nome executivo, que é quem executa. Então, quem executa as obras é o executivo nas suas 3 esferas, no município, no estado ou na União. Então, quando a pessoa ela entende isso, fica mais tranquilo. Porque ela vai entender que o vereador, ela foi no gabinete, ela pediu, o vereador oficiou, mandou para a prefeitura, mas nem sempre aquele pedido pode ser atendido no tempo que a pessoa precisa, no tempo que aquela obra é necessária, porque aí demanda recurso, demanda licitação, como a gente já explicou, não é assim. Então, gente, eu aprendi na minha vida... E muitas vezes, me perdoe, muitas vezes até numa obra municipal, de repente, para que aquela obra fosse realizada, tem até de emenda de um deputado federal. Sim, a maioria Eu lembro deles, de uma vez aqui, de um deputado, né, se queixando, não vou dizer nomes, nunca é bom dizer nomes, até porque a gente não tem tempo para explicar toda a situação, daqui a pouco as pessoas ouvem só um pedacinho e fazem julgamento. Chateado, porque ele emendou, né, colocou a emenda do mandato dele. Sim. Fez toda aquela transformação do bairro. O vereador foi tal, depois nem mencionou, não é que não mencionou, não convidou ele para a inauguração. Ingratidão, né? Complica, aí é ingratidão. É interessante a gente frisar isso. As emendas dos deputados federais fazem girar, sim, a estrutura do executivo nos municípios. Então, eu mesma, como deputada, já tive a oportunidade de designar em 6 meses de mandato emendas para a cidade de Salvador e alguns outros municípios. Emendas aqui da saúde mesmo, eu já designei emendas para a Secretaria de Saúde da cidade de Salvador pela necessidade e por a gente ter aquela condição naquele momento. Agora, é importante as pessoas entenderem que lidar com o erário público, o recurso público é complicado, é demorado, porque tem que ser tudo dentro daquilo que a legislação ordena. As pessoas não conhecem a legislação. Aliás, nem muitos parlamentares não conhecem a legislação. Infelizmente. E aí complica, porque aqui não entro em defesa de prefeitos, não é isso. Eu faço um programa aos sábados, já participo, na verdade, não faço, com uma participação de 1 hora numa rádio. E pode falar, a Rádio Sociedade, que é o Balanço Geral Especial de sábado, eu estou lá há mais ou menos 6 anos, tentando ali, o meu objetivo é tornar o direito acessível e entendível à população. Então, você é advogada, vamos lembrar isso. Eu trago o direito à legislação de uma forma bem coloquial, bem na linguagem popular, para as pessoas entenderem.
né? Então, nós temos muito essa carência na nossa população no que tange ao acesso ao direito. E o verdadeiro acesso ao direito não é só aquele que a pessoa vai lá, bate no fórum e ela é atendida. Para mim, o verdadeiro acesso ao direito ainda se dá no próprio entendimento da legislação, porque as pessoas desconhecem as legislações, elas não são, na sua grande maioria, amplamente didáticas, de que a pessoa lê e entende, precisa de uma interpretação e nem sempre elas conseguem fazer. Então, eu faço isso exatamente com essa preocupação do acesso à justiça, que é um direito, inclusive, constitucionalmente garantido, mas que o nosso povo tem muito pouco. A senhora, enquanto vereadora de Salvador, chegou a ser secretária de... Política para Mulheres, Infância e Juventude no município. Pois é. O quanto isso a senhora usou de ferramenta do seu trabalho social lá atrás com aquelas 80 mulheres para ajudar nessa secretaria? Olha, assim, para mim, sem dúvida, foi ímpar. A minha experiência de vida, inclusive na África, com mulheres, com crianças, em meio ao horror da guerra. Eu vivi em país em guerra durante 6 anos. Então, assim, a experiência que eu tive aqui dentro das comunidades em Salvador. Então, quando você chega na secretaria, aí que você, como secretário, você tem poder de caneta, se o prefeito autorizar. Mas você tem. E ali você, conhecendo o seu público, é diferenciado. Porque eu não conhecia e não conheço o povo de Salvador de ouvir falar. Eu conheço de estar lá dentro com eles. Então, de viver, de vivenciar as vivências diuturnas das mulheres, das crianças, dos jovens. Então, isso traz para você a possibilidade de construção não só de ações, porque você vê, infelizmente, no poder público, no geral, no Brasil, a construção de muitas ações pontuais. Você faz ali uma ação, mas aquela ação não muda, porque ela não é constante, ela é uma ação que não é de Estado, é uma ação de governo, que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. O que é de governo? Quando muda o prefeito, o outro muda tudo e não faz mais nada daquilo do que o anterior estava fazendo. Então, isso são políticas de Estado, tem muito mais a ver, políticas públicas de governo, tem muito mais a ver com o poder político do que com o poder da política pública de transformar a vida. Então, você tem muito isso no Brasil. A falta da continuidade de políticas públicas, porque os governos acabam atuando muito com ações, e as ações, elas não transformam, porque elas não se prolongam no tempo. Então, você pega um adolescente, você cria um projeto hoje para um adolescente de 11 anos, para tirar ele das ruas, das drogas, de alguma coisa que você tenha um objetivo. Então, você passa 4 anos, esse jovem de 11 aos 15 anos, ele participou ali daquele projeto. De repente, quando ele tem 15 anos, esse projeto acaba. E esse menino volta para onde? Ele volta para o mesmo reduto anterior que ele vivia e que, em se tratando de um adolescente de 15 anos, ele ainda não vai ter esse perfil de maturidade estruturado para optar. Eu tenho um exemplo, se eu puder colaborar com a senhora, posso falar? Por favor. Eu sou professor, né? Sim. Também. E minha mãe é professora aposentada. A vida de minha mãe inteira foi dedicada à educação. E durante um tempo, ela já não estava mais nas escolas, ela resolveu abrir um centro de reforço escolar. Que, minha mãe foi bem, inclusive, até, né? Como professora de reforço. E tinha um projeto social do meu bairro que cuidava de crianças carentes, né? E esse projeto pagava, a escola de reforço pagava a gente para cuidar delas, elas iam para lá e tal. E esse programa social, ele tinha um projeto, uma das partes lá com adote, assim, aquela adoção tipo de final de semana ou de férias. Muitos desses meninos, eles chegaram até para os Estados Unidos
com as famílias que passavam o Natal, passavam o Réveillon, passavam as férias com eles. E, infelizmente, alguns de nossos alunos, né, que eram desse projeto, porque atingiram a idade tal, que não estavam mais dentro do programa, não tinham mais nenhum tipo de acolhimento nem amparo, muitos foram para a marginalidade, e um dos que a gente mais amava, que era Isaías, eu vou falar porque, né, Isaías foi morto, né, nas comunidades, um menino que conhecia alguns países, conhecia a Europa, os Estados Unidos, que, né, aquela família não adotou ele para sempre, só adotava por férias e finais de semana. E eu conheço outro, porque eu passo pela comunidade às vezes, né, é um atalho da minha casa, eu passo de carro, e eu conheço um que está na rua, é alcoólatra, justamente por isso. Né, porque o programa só alcança até ali, depois daquilo, cadê o amparo? É na prática que a senhora falou, né? Na verdade, é isso, a falta de continuidade e a construção de política pública, porque assim, a política pública, ela tem começo, meio e fim. Ela tem, após o final, ela ainda tem um processo de avaliação, para que aqueles resultados, eles sejam estudados. Ali, criem-se diagnósticos que, de fato, sejam contabilizados, organizados para mudar vidas. Então, a gente sente muita falta disso e com a experiência que eu tive, eu pude levar isso para dentro da secretaria. Eu vou lhe trazer um exemplo de um programa que a gente institucionalizou e que, graças a Deus, se transformou numa política pública de Estado hoje na cidade de Salvador, que é o programa Marias na Construção. O programa Marias na Construção, eu vim aqui até enquanto secretária, falei algumas vezes sobre ele. Ele tem o objetivo principal, formar mulheres para atuarem na área da construção civil, nas mais diversas vertentes. Tipo pedreira? Tudo, pedreira, pintora, eletricista, marceneira, encanadora, toda a área da construção civil. Então a gente começou o programa com esse escopo de política pública, tanto que nós fizemos o projeto piloto. A gente tem tudo isso desenhado, tudo isso construído, os resultados todos gerados de tudo isso, para que esse projeto, esse programa continuasse. Só para você ter uma ideia, ele conseguiu trazer até hoje esse escopo. Ele funciona porque a gente desenhou exatamente uma política pública para as mulheres da cidade de Salvador. A gente levou em consideração o deslocamento dessas mulheres para que elas pudessem ter a formação. Ou seja, eu não peguei, eu vou inventar aqui um curso para mulheres e as mulheres vão vir estudar. Como é que elas vão vir? Como? Essa mulher, ela tem 5 filhos, 4 filhos, 6 filhos. Onde vai deixar? Ela mora no subúrbio. Com quem ela vai deixar? Como ela vai vir? Ela vai se deslocar como? Ela vai vir a pé? Ela está desempregada. Ela está buscando uma qualificação profissional para que ela possa ser inserida no mercado de trabalho. Como é que você vai fazer isso? Lá no final, essas mulheres já qualificadas, como inserir essas mulheres no mercado de trabalho? Então, tudo isso a gente engendrou, a gente costurou, pavimentou dentro do projeto piloto, que foram 120 mulheres, e a gente teve aí uma absorção, inclusive no mercado de trabalho, de 65% dessas mulheres, ou seja, eu posso dizer que o programa ele foi maravilhoso, mulheres que nunca haviam pego numa colher de pedreiro, num tijolo, e se tornaram exímias pedreiras, exímias pintoras, hoje estão aí no mercado de trabalho, inclusive tendo um know-how técnico igual aos homens que já estão há muitos anos na profissão e, em alguns casos, até superior. A sua desenvoltura e o seu desempenho, isso não sou eu que falei, foram as próprias avaliações dos professores que fizeram o escopo da parte pedagógica do curso e do próprio coordenador do programa. E foi uma política pública com tanta seriedade e de Estado que, por conta dessa continuidade, quando foi agora em março desse ano, o programa recebeu um prêmio da Unesco, um prêmio de sustentabilidade e inclusão. O programa desbancou Montevidéu, desbancou Paris. Gente. E
ganhou e trouxe esse prêmio para a cidade de Salvador e para a Prefeitura de Salvador. Então, para você ver que você pode fazer, mas você precisa também conhecer como funciona e se debruçar e construir na medida do povo. Mas para isso você tem que conhecer o povo. Pois é. Eu costumo dizer, eu acho que a gente já está com o tempo apertado, mas eu costumo dizer que política pública é igual vestido de noiva. Aí você pensou assim, o que tem a ver, né? Mas eu vou te explicar. Por exemplo, ninguém decide que vai casar hoje e casa amanhã. Chega na loja e compra o vestido agora. É assim? Não. Você tá noiva e você fala, bom, nós vamos casar em dezembro. Aí, vestido de noiva é caro. Se for comprar, alugar ou costurar, é caro. Você vai, não, eu vou casar em dezembro, então vou lá, vou procurar meu vestido agora e vou começar a pagar meu vestido. Só que você vai e escolhe o modelo. Hoje você está lá vestindo 40. Faz o modelo, tira a medida, começa. Você não vê hoje e só vai lá pegar o vestido daqui a 6 meses e entrar dentro dele. Você vai fazendo as provas. Você vai fazendo as provas. Porque senão você corre o risco de chegar no dia do casamento, o vestido não caber em você mais. Porque se você engordar aí 2 quilos, você não entra mais no vestido. Você já mudou de manequim, você foi para 42. Se emagrecer, fica muito folgado. Ou se emagrecer. Então, a política pública ela tem que ser construída assim, sob medida, para que ela funcione para a população. Pois é, antes de encerrar o programa, eu tenho aqui alguns dados. Está bem pequenininha a letra, eu vou usar aqui meu auxiliar, meus olhos auxiliares. Pronto, são quase 6 meses de mandato como deputada federal e Rogéria Santos já tem propostas legislativas 368 e 16 relatadas. Votações nominais 86. Discurso, tem deputado que, não estou falando o nome, para depois não vir negar com caça de banana. Tem deputado que fica 1, 2, 3 mandatos em Brasília e não tem um discurso. Eu não vou dizer nome aqui não, mas tem. Ela já tem em menos de 6 meses 12 discursos. Apenas 55 dias de presença, 44 reuniões, faltas justificadas, 2 que provavelmente ela estava em outro compromisso, então teve que faltar, teve que justificar. Vamos lá. 5 reuniões, ausências não justificadas, nenhuma, ou seja, nenhuma falta, assim como ela era aqui na Câmara também. E em comissões ela tem 8 reuniões. Então tudo isso e muito mais. Claro que você pode acompanhar as redes sociais da deputada e ver tudo isso. Lembrar que, como ela falou, o mandato é do povo, a política tem que ser do povo, e a ordem do nosso presidente Carlos Muniz aqui é que a Câmara é do povo, está tudo aberto aqui mesmo. Fechou no tempo da pandemia porque fechou o mundo todo, mas a Câmara está aberta. Paço Municipal, prédio dos gabinetes, Centro de Cultura, tudo aberto para que você venha e faça parte. Sessões ordinárias abertas, sessões especiais abertas, sessões solenes também, porque, audiências públicas principalmente, porque tudo aqui é feito do povo, para o povo e para o povo. Despedida, pode falar, pode dar sua rede social, pode dar o convite para comer feijoada com o Bispo Simplício, que ele está ali, ó. Né? Tem oração, tem feijoada, o recado é para Jansen, na Câmara de Jansen ali, ó. Olha, é interessante, gente, quem me dera poder fazer uma feijoada para todo mundo assim, gente. Cozinho bem, mas não quero passar nesse crivo, não. Mas assim, agradecer muito as portas abertas sempre da TV Câmara, agradecer ao povo soteropolitano que sempre me abraça em todas as oportunidades, dizer que eu estou inteiramente à disposição como pessoa e como mandatária. O nosso mandato, ele é seu, povo soteropolitano, até porque eu tive nesta cidade 36.600, se eu não estou em erro, e 21 votos, 36.621 votos. Então, eu tenho uma gratidão muito profunda por cada munícipe soteropolitano. E este mandato é do povo de Salvador, é do povo da Bahia. Numa oportunidade que estiverem em Brasília, vão lá tomar um café conosco no anexo 4, gabinete 338, no 3º andar. Vai ser um prazer, que eu até coloquei lá dentro do gabinete um slogan. É a Casa da Bahia em Brasília. Ah, que massa! Então, é a Casa da Bahia em Brasília. Todos os baianos são muito bem esperados, convidados e recebidos lá
na nossa casa. A minha rede social, para você que deseja conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é @RogériaSantosOficial, tanto Facebook quanto Instagram. Você consegue me localizar por aí em todas as redes. Agradecer mais uma vez, que Deus nos abençoe. Muito obrigada a você por abrir a porta, por essa simpatia ímpar que é só sua e que é também da TV Câmara, que mora aqui no meu coração. Um abraço ao nosso querido presidente Carlos Muniz. Que Deus abençoe a todos vocês. Gente, muito obrigado. Eu quero falar o nome da equipe aqui, mais uma vez, Giba, Léo Souza, Jansen, tem lá Ben, Robério e Reinaldo também. E agradecer e lembrar o seguinte, ó, não muda o canal, não muda a sintonia do rádio, porque tudo que passa na TV Câmara e na Rádio Câmara é feito com muito esmero, muito carinho, porque nós temos consciência que é seu dinheiro que paga as nossas contas, por isso é feito para você. Obrigado, deputada. Tchau!